Boa noite. Hoje é terça-feira, são 21 horas e é tempo de começarmos mais um programa de Janos. Desta vez, mais um é agora e hoje vamos falar sobre o Círculo Cultural Scalabitano e a propósito dos 70 anos desta instituição. Hoje estou eu, Francisco Mendes, na moderação, está o Nelson Ferrão na parte técnica e a transmissão é feita, como sempre, nos últimos largos tempos, pelos nossos canais do Facebook e também do YouTube. Temos, como não poderia deixar de ser, como nosso convidado o atual presidente da direção do Círculo Cultural Scalabitano, Vítor Murta, a quem gostaríamos desde já de dar as boas-vindas e lembrar que tivemos aqui há 1 ano e meio, sensivelmente, o anterior presidente Eliseu Raimundo, infelizmente falecido há cerca de 1 ano, há quase 1 ano, e hoje estamos aqui novamente, mas para falar mais em particular, porque sobre o Círculo em geral já falámos com ele nessa altura, hoje para falar mais em particular sobre este 70º aniversário do CCS. E Vítor Murta, voltando a dar-lhe as boas-vindas aqui a este nosso programa, lembrar que o Círculo foi fundado, por consequência destes 70 anos, em 1954, e pedia-lhe que, de uma maneira muito resumida, nos explicasse o que é que foi esta atividade do Círculo ao longo destes tantos anos já. Olá, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui convosco. Pois, ao longo de 70 anos, o Círculo teve uma atividade cultural imensa, que se mantém cada vez mais intensa. Aliás, como foi exemplo este ano que comemoramos os 70 anos, não foi menos intensa do que o ano passado, mas talvez por coincidência, caiu-me aqui o auricular, eu tive de fazer um bocadinho de movimento. Problema. Por coincidência, este ano foi um ano que teve alguns eventos extraordinários, fora daquilo que é normal, e que ao mesmo tempo calharam que nem uma prenda para nós e para quem pôde assistir a esses eventos que foram fora do vulgar. Para já, a distinção do Correio do Ribatejo dos 70 anos ao Círculo foi entregue no passado dia 16 de abril. Foi uma honra para o Círculo ser agraciado com essa distinção pelo Correio do Ribatejo. Depois tivemos logo a seguir, ou antes ainda, em março, os 78 anos da Orquestra Típica Scalabitana, que é um evento normal, mas em junho, na abertura do hino Santarém, houve o concerto de lançamento do 11º, salvo erro, CD da Orquestra Típica Scalabitana. Um CD que já estava para ser lançado há cerca de 3 anos, apanhou o período do Covid, isso realmente atrapalhou o lançamento do CD. E realizou-se então nesse dia, no lançamento também do hino Santarém. Portanto, para nós foi excelente, para a Orquestra Típica, então foi como que uma cereja no topo do bolo, foi o que faltou. Depois entramos no verão, com participações várias, também tivemos nas comemorações do 25 de Abril, com as Mulheres de Santareno, com o coro do Círculo, o habitual concerto de coros do 25 de Abril, também no encontro de coros do Ribatejo. Depois passámos para o verão, onde participámos também no hino Santarém, com várias valências do Círculo, e chegados a setembro, sob uma proposta do Inatel para a realização do projeto Ópera para Todos, desta vez para o coro do Círculo Cultural Scalabitano, que realizou o projeto, salvo erro, também no dia 21 de setembro, com grande afluência de público, com um coro comunitário, que era um projeto paralelo que o coro resolveu
juntar à Ópera para Todos. Tivemos a presença de cantores convidados, a soprano Carla Frias, o tenor João Mendonça e a camerata de cordas de Leiria para os temas que o maestro António Matias escolheu para esse concerto. Um concerto que contou com a presença de várias individualidades ligadas ao Inatel, mas também a entidades de Santarém. Depois disso, entramos nas comemorações dos 70 anos do Circo. E este ano, mais 2 momentos extraordinários. Mas, Vítor, desculpa interrompê-lo, mas essa parte de eventos ao longo de 2024 que referiu até agora foram, no fim de contas, a programação normal anual do Círculo, e estes que vai agora referir é que já são das comemorações, ou não? Não. Estes que eu tenho estado a referir, o lançamento, portanto, a distinção do Correio do Ribatejo ao Círculo, o lançamento do CD da Orquestra Típica, e este que eu agora estava a falar, a Ópera para Todos, são eventos extraordinários que saem fora da programação normal e habitual do Círculo ao longo do ano. Portanto, isto foram eventos que saíram mesmo fora do habitual. Extraordinários, como eu tinha dito. E os seguintes que entraram na programação das comemorações dos 70 anos do Círculo, desde logo a inauguração, não é inauguração, porque o quadro já tinha sido inaugurado em 1917. Portanto, foi a recuperação da moldura e da pintura de um quadro do primeiro Presidente da República, Manuel de Arriaga. Foi um quadro que veio de tempos anteriores, herdado pelo Grêmio Literário Guilherme de Azevedo, que durante as obras a moldura foi-se deteriorando com o passar dos tempos, porque o quadro datava do início do século passado. E com a curadora da biblioteca, a doutora Luísa Barbosa, foi fazendo a recuperação desse quadro. Aliás, a própria pintura tinha um rasgão que antecedeu a recuperação e a ampliação do edifício 7 do Círculo, e foi tratado e foi apresentado nesse dia, no dia 5 de outubro, onde comemorámos a restauração da República com a apresentação do quadro recuperado. Tivemos como convidada a professora doutora Fernanda Rolo, numa palestra muito interessante. A doutora Luísa Barbosa, curadora do Departamento de Biblioteca Guilherme de Azevedo e Arquivo Histórico, também fez um historial relacionando a recuperação do quadro com o Grêmio Literário. Esse foi, digamos assim, o primeiro momento, e passamos para um outro, que é mais importante, dada a sua abrangência, que é o protocolo que foi estabelecido com o Arquivo Distrital de Santarém. É um contrato de depósito em que todo o espólio do Círculo, que vem desde os tempos do Grêmio Literário Guilherme de Azevedo, porque eles tinham uma biblioteca, transitou para o Arquivo Distrital. Portanto, o Círculo Cultural continua na posse dessa documentação, simplesmente ela agora está disponível ao público, segundo as regras de consulta do Arquivo Distrital, e também tem o tratamento e a manutenção dessa documentação pelo próprio arquivo. Isto foi um processo que se iniciou em 2017 pela doutora Luísa Barbosa, que se empenhou na recuperação desse arquivo esse que foi cuidadosamente embalado e recuperado pela direção de então, durante as obras de recuperação e ampliação do nosso edifício 7, pela doutora Maria Antónia Costa e a doutora Helena Stoffel, que prepararam isso tudo, preservando esse arquivo, que mais tarde, a partir de 2017, ao longo dos anos, sob a direção da Luísa Barbosa, foi recuperado até que chegou este momento. Esse momento foi no passado dia 17 de novembro, que
tivemos como convidado o Dr. Pedro Penteado, da Direção-Geral dos Arquivos e Bibliotecas. Vai fazer uma palestra muito interessante a propósito da memória, de como preservar para a memória futura a documentação. Falou também, agora num aspecto mais atual, como é que se deve proceder ao arquivamento da memória digital, porque agora está tudo no digital e, por exemplo, já não se fazem cartas, quase não se fazem cartas, só muito esporadicamente, é tudo tratado por e-mails, e isso é documentação que importa preservar para a memória futura, e portanto a sua comunicação foi sobre este tema. Daí partimos para um tributo ao Dr. Joaquim Adriano Botas Castanho, que faleceu em julho deste ano, sócio do Círculo Cultural Scalabritano desde 1967, uma pessoa subejamente conhecida, foi presidente da direção a quando das comemorações dos 50 anos do Círculo, de seguida transitou para a presidência da Assembleia Geral do Círculo, onde esteve durante 18 anos, o mesmo intervalo de tempo que teve o presidente Eliseu Raimundo. E quisemos, ele já tinha sido agraciado com o título honorífico do Círculo, amigo do Círculo, e, portanto, pensámos em fazer uma exposição de uma coleção que ele tinha de um jornal, um jornal que ele esteve nos bastidores do lançamento, na preparação, no pensamento desse jornal, e depois fez essa coleção, e era um desejo que ele manifestou na despedida, quando nós tivemos a Assembleia Geral para a eleição dos novos órgãos, e lembrou que gostaria muito que essa exposição fosse feita. Portanto, nós metemos mãos à obra, realizamos essa exposição no dia 23 de novembro, em parceria com o Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão. Eu tive uma reunião com o professor Dr. Martinho Vicente Rodrigues, muito agradável, onde nós pensámos como fazer essa exposição também em jeito de tributo a este nosso grande amigo do Círculo, o Dr. Botas Castanho. Esse tributo estendeu-se depois para o dia 30 de novembro, na Assembleia de Investigadores comemorativa do 70º aniversário do Círculo, onde teve duas comunicações que se relacionaram também com a questão dos jornais e não só, onde foram projetados um vídeo que o Centro de Investigação realizou na semana anterior, portanto no dia 23, e depois foi projetado durante a Assembleia. Tivemos a participação do professor de Música da Academia do Círculo, o João Correia, e também da Mafalda Murta, a professora da Academia de Dança do Círculo. Daí passamos, se a memória não me falha, para o jantar comemorativo dos 70 anos do Círculo, onde juntámos os elementos das várias valências do Círculo, onde tivemos a oportunidade também de apagar o bolo e de fazer a primeira fase da entrega de umas distinções relacionadas com o reconhecimento que o Círculo deve fazer e tem vindo a fazer ao longo dos anos a sócios e pessoas das valências do Círculo que têm dado tudo ao Círculo. Essas pessoas foram... estas distinções são propostas pela direção, e depois temos outras que a direção estatutariamente tem que propor em Assembleia Geral, que é o caso do diploma do sócio honorário. Nós tivemos três sócios honorários distinguidos nesse momento, pessoas ligadas ao VET Teatro Oficina desde há muito, desde os anos 70, o Francisco Celqueira, o José Jordão e a Angelina Madeira Jordão,
foram agraciados com esse diploma e o estatuto de sócio honorário. Também tivemos algumas medalhas, e estas distinções são também as medalhas, galardões, são decididas pela direção e às vezes sob proposta das próprias valências. Foi o caso da medalha de ouro entregue à Encarnação Noronha, pelo coro, numa proposta do coro, a Maria Celina Ferreira, também proposta do coro, e a direção aceitou essa proposta, e uma outra proposta pelo Círculo, pela sua direção, à Piedade Almoster. Piedade Almoster é nossa funcionária há muitos anos, há largas décadas, que nos tem aturado a todos diariamente no Círculo e vai-se reformar. E como se vai reformar, nós achamos que era o momento de reconhecer o seu trabalho, o seu empenho, a sua dedicação ao longo das várias décadas que nos recebeu a nós e a todos aqueles que frequentam o Círculo. Estas comemorações vão culminar. No entretanto, tivemos este fim de semana o concerto de Natal, costuma ser o momento alto do coro, que é no final do ano, mas este ano, como tiveram esse evento fora da programação extraordinário, a Ópera para Todos, este ano foi mais modesto, mas isso não quer dizer que não tenha sido também um ponto alto do coro, porque é sempre. Foi um concerto fantástico na Igreja do Milagre e seguiu-se um outro concerto, este faz parte da programação, tanto o de Natal como os temáticos, um segundo concerto que deram ontem em Almoster. Eu tive o prazer de estar presente em ambos e foram 2 excelentes concertos, muito apreciados pelo público e pelos próprios corolistas, que gostam muito de se apresentar em público. E, portanto, eu a dizer, vamos culminar as comemorações dos 70 anos do Círculo com uma gala a realizar esta quarta-feira, pelas 21h30, no Teatro Sá da Bandeira, onde faremos a segunda fase da entrega das distinções. Este ano a gala é com uma peça de teatro. Também a escolha de ser uma peça de teatro é também uma forma de homenagear o nosso antigo presidente, o professor Eliseu Manuel Nunes Raimundo, um homem muito ligado ao teatro. Ele escreveu N peças para teatro, para crianças, para adultos, comédias, fez vários trabalhos e, aliás, muito sentimos a falta dele também nessa área. Havia peças que estavam em itinerância, que eram apreciadas e que agora ficaram em stand-by para ser substituído o personagem que ele encarava nessas peças. Nós tínhamos, por exemplo, ele criou a Roda dos Alimentos, uma peça para escolas, tinha uma comédia que era muito apreciada, de médico e de louco, e ele divertia-se imenso a fazer, ele também escreveu essa peça, e portanto este ano pensou-se logo, não, a gala este ano vai ser uma peça de teatro, e a Fernanda Narciso estava a preparar um novo projeto, que será então estreado nesta quarta-feira, Antes de Fugir, é o nome da peça, que é baseada no Dom Quixote de La Mancha, de Miguel Cervantes, e que vai ser interpretado. O elenco são os alunos da Academia de Teatro do Círculo, que são orientados pela Fernanda, e os atores do VET Teatro Oficina. Portanto, é uma parceria entre estas duas valências do Círculo. E teremos então as distinções para este dia. Nós dividimos as distinções porque eram várias, calhou ser assim, às vezes são menos, outras vezes são mais, este ano são várias.
E como temos a estreia da peça, tivemos que dividir, digamos assim, passa a expressão, mal pelas aldeias, então fizemos parte no jantar mais em família, até porque os distinguidos são pessoas da casa, das Valências do Circo, e na gala vamos atribuir os galardões de honra à Torta Borda. Aliás, este também foi uma ideia do Eliseu há 2 anos atrás. Será o 3º ano que atribuiremos este galardão e vamos atribuí-los a pessoas que realmente têm feito um trabalho extraordinário. Fora de série, desde já o Francisco Cercas, Maurício, que ninguém o vê nunca, o público, porque é quem está na técnica, é capaz de ser, eu não quero dizer que tenho 100% de certeza, mas direi 99% de certeza, a pessoa que mais horas passa no circo e que ninguém vê, porque ele não é ator, ele não está na dança, ele não está no coro, ele não está em nada, ele está nos bastidores, na técnica, no som e na luz. São horas que ele tem passado há largas décadas no circo, nunca se ninguém vê, e ele é, portanto, uma das pessoas que este ano vai ser agraciado com o galardão de honra à Torta Borda. Outra das pessoas é o Vasco Nogueira, foi diretor da Orquestra Típica durante vários anos, é membro do coro da Orquestra Típica desde há muito, pertenceu também aos órgãos sociais do circo, aliás, encontramos na direção logo em 2007, fez, creio que 2 mandatos, salvo erro, 2 ou 3 mandatos, eu como estou lá desde 2007 também já perdi um bocadinho o fio à meada, e será um dos outros homenageados. Depois temos também o maestro Abílio Figueiredo. Maestro de Almeida Figueiredo, que eu conheço desde há muito, tive o prazer de o conhecer há cerca de 40 anos na Sociedade Filarmónica do Cartacho. Ele foi mestre do coro, também dirigiu o coro do circo, e aqui, creio que desde 2017, salvo erro, abraçou a direção artística da Orquestra Típica Scalabitana. E tem feito um trabalho magnífico, tem ido buscar temas que já não se tocavam há vários anos, tem tido um trabalho de fazer os arranjos, novos arranjos para esses temas, e já são alguns anos que ele está à frente da orquestra e chegou o momento de fazer o devido reconhecimento, que não tem sido fácil. A orquestra hoje não tem o número de concertos que tinha há 40 anos atrás, 50 anos atrás. Mas continua a fazer um trabalho de louvar, a sua direção está muito empenhada, tem tentado colocar concertos e tem conseguido. Este ano tiveram vários concertos, também concertos solidários. Ainda há pouco tempo teve um concerto solidário para a Santa Casa da Misericórdia de Alcanede, também fez outro para a APPA-CDM, e portanto não estão parados nem pouco mais ou menos. E o último nome não poderia deixar de ser a Luísa Barbosa. Luísa Barbosa, que fez um trabalho com o nosso arquivo histórico que realmente ninguém seria capaz de o fazer, só ela com o seu saber, o seu empenho e a sua dedicação levou a bom termo esta transição do nosso arquivo para o arquivo distrital e, portanto, está agora ao público para quem quiser, investigadores, historiadores, alunos, consultar também nas devidas condições todo esse espólio do circo. Muito bem, Vítor Murta, esteve durante largos minutos a falar de uma forma extremamente esclarecedora. Peço desculpa, mas pronto, falar do circo é uma forma extremamente esclarecedora e clara do que são ou foram e estão a ser
as comemorações destes 70 anos e é o objetivo precisamente deste nosso programa de hoje. Esqueci-me de 2 momentos, está a ver? Como isto, Então como diga, isto não é fácil. para concluirmos esta parte, diga. E tivemos um convite das Caritas Diocesanas de Santarém para um evento que caiu sobre a responsabilidade deles, denominado 10 milhões de estrelas, um gesto pela paz. E então acabou por ser a nossa Academia de Dança, com coreografias da Mafalda Murta, que realizaram esse evento exatamente no dia 17 de novembro, quando nós tivemos, foi em simultâneo, quando nós tivemos a assinatura do protocolo de arquivo histórico. Foi um sucesso extraordinário, muito bem conseguido, muito bem apreciado, e foi um que saiu, já para não falar no Foz, foi o segundo convite que tivemos para o concerto scalabitano, que decorreu este ano em parceria com o VET Teatro Oficina, e que também foi excelente, foi fantástico, muito apreciado. E pronto, eram estes dois que me tinham passado. Ainda por cima ligados à minha área, extraordinária, como é que eu me pude esquecer, mas pronto. Não, vem muito a tempo ainda, e fica aqui feito um bom relato, um relato muito completo, como não poderia deixar de ser, das comemorações dos 70 anos, de que eu gostaria de destacar o reconhecimento que fizeram, que estão a fazer a diferentes pessoas que muitas vezes são esquecidas ou estão mais na sombra e que eu me esqueci agora de referir. Não, mas que referiu agora também. Mas estava a pensar, por exemplo, com o Francisco Cercas, que realmente todos nós mais ligados ao círculo conhecemos, mas que provavelmente a maior parte das pessoas nem sabem da importante participação dele, e até da Luísa Barbosa, por exemplo, e muitos outros, que às vezes também não é tão mediática, digamos assim, nas atividades do círculo, mas que é de extrema importância nessas mesmas atividades. E também referir aqui, todos nós éramos, ou somos, se assim posso dizer, amigos do Eliseu Raimundo, manifestar a nossa pena, digamos assim, de que ele não tenha assistido a estas comemorações dos 70 anos, mas que certamente o iriam gratificar muito pela sua... Diga. Eu peço desculpa em interromper, e faltou exatamente isso. No dia 7 de dezembro, realizámos no Teatro da Borda uma homenagem, como não poderia deixar de ser, ao Eliseu, com a outorga do título honorífico Amigo do Circo. Aliás, um título que ele próprio denominou amigo ilustre do circo. E o seu nome ficou para memória futura gravado nas placas que nós temos, já vamos em 2 placas, no foyer da sala da direção, no 2º andar. Tivemos nesse dia alguns amigos, para além do VET Teatro Oficina, tivemos o Nuno Domingos, que relembrou os tempos em que conheceu o Eliseu no teatro, colegas de escola que foram para o teatro e conheceram, juntaram-se os outros, amigos de longa data. Também o Dr. Rui Rosa, do W Shopping, que estabeleceu uma relação de amizade pessoal com o Eliseu, também foi um dos intervenientes nesse momento, e outros que quiseram manifestar o seu apreço pelo Eliseu, nomeadamente o Dr. José Miguel Noras, também interveio. Tivemos um vídeo retrospectivo da passagem do Eliseu pelo Círculo, foi uma longa passagem. Esse vídeo foi editado, montado pelos nossos alunos estagiários do curso audiovisual da Escola Genestal Machado. O nosso obrigado a eles por esse trabalho. E depois estava aqui a lembrar-me de outra coisa que eu não referi e que acho que importa referir.
Há pouco falei de como é que se processa a atribuição do estatuto do sócio honorário. Na gala vamos ter a entrega de 3 desses estatutos a 3 pessoas que vieram mais tarde a tornar-se sócio do circo. Capitão Salgueiro Maia, António Garcia Correia e Joaquim Correia Bernardo. Curiosamente, o Capitão Salgueiro Maia, a título póstumo, obviamente, era o sócio, eu não me quero enganar, mas acho que era o 876. O Garcia Correia, o 1741, e o Correia Bernardo, 1743. E tendo-se tornado sócios, que é um privilégio e uma honra ter essas pessoas como sócios do Círculo, terem querido ser sócios do Círculo, neste ano em que se comemoram os 50 anos do 25 de Abril e o Círculo comemora 7 décadas de atividade cultural, achamos ser um momento para reconhecer a dádiva que eles trouxeram em 25 de Abril de 1974 e o que isso representou para a atividade cultural, para a cultura de um modo geral neste país, e da qual o Círculo foi um dos seus beneficiários. Muito bem, fica esse complemento a este relato bastante completo, e era esse o objetivo do programa de hoje, é este relato bastante completo dos 70 anos das comemorações do 70º aniversário do Círculo Cultural Scalavitano. Mas, Vítor, não podemos deixar de aproveitar estar aqui para falar só, o tempo já vai um pouco longo, mas portanto, para falarmos só em 2 ou 3 pormenorzinhos que escapam um pouco aos 70 anos, mas que são importantes aqui na mesma para os nossos espectadores. E que é falar de futuro, já falámos de passado relativamente, não era o objetivo de hoje também falar muito sobre isso, falámos do presente muito, deste ano de 2024, e falar dos desafios para o futuro. Que desafios é que, nesta sua nova direção, que começou na prática este ano, que desafios é que vê para o Círculo Cultural Scalavitano, que mudanças, que melhorias, se é possível fazê-las, para os próximos anos, 2025 e seguintes? Bom, desafios temos alguns, eu depois de tudo isto, nós temos a felicidade de termos parceiros nesta nossa atividade. Desde logo a Câmara Municipal de Santarém, que nos tem apoiado ao longo dos anos, inclusive com algumas melhorias de caráter logístico relacionados com o Teatro da Borda. Tivemos que fazer algumas alterações não previstas na altura da recuperação do edifício, como por exemplo um WC adaptado a pessoas com uma mobilidade reduzida, com uma plataforma elevatória para se deslocarem, porque os nossos WCs estão em patamares das escadas. Portanto, esse foi um dos requisitos e foi feito com o apoio da Câmara Municipal de Santarém. Uma cortina antifogo, um requisito exigido para o Teatro da Borda, e renovamos as portas exteriores para o pátio, mas temos outros desafios que se colocam com a manutenção do edifício. Nós temos um pardão no nosso terreno, na retaguarda, que precisa de ser renovado. Já apresenta sinais de degradação iminente, ainda por cima no terreno adjacente, creio que vai sofrer obras, portanto importa tratar disso. Temos algumas portas que, com o decorrer dos anos, feitas em ferro, estão a apresentar esses sinais da passagem dos anos, ferrugem, corrosão. Precisamos de fazer esse trabalho. Algumas janelas também já estão, já não isolam, de vidro duplo, mas já não isolam. Realmente o tempo não perdoa, nem para nós, nem para os materiais. Esses são, assim, desafios que temos que lidar com alguma brevidade. Temos outros,
que são mais prementes, que são a iluminação do Teatro da Borda, a iluminação para o público, a iluminação da sala. Aquilo tem várias fileiras de lâmpadas e elas estão a sair. Então tem-se vindo a apagar neste momento. Para iluminar a plateia do público temos uma fila de luzes e, portanto, temos que rapidamente tentar substituí-las agora por LEDs para não ficarmos às escuras e impossibilitar a utilização do teatro, tanto para nós da casa como para outros que, por exemplo, vamos receber no dia 20 uma peça da SRO, e no dia seguinte uma outra do Centro Dramático Bernardo Santareno, que nos solicitaram o espaço, e nós, claro, não tendo nenhum evento nosso a decorrer, de imediato disponibilizamos o espaço e estarão lá no dia 20 e no dia 21 de dezembro, portanto a seguir à nossa gala. E depois temos outros espaços, porque o círculo parece muito grande, com tanta valência, academias disto, departamentos daquilo, a orquestra, ou o coro, etc. Mas em si o edifício, mesmo com as obras de recuperação e ampliação, torna-se pequeno quando temos, por exemplo, um grupo de teatro como o VET Teatro Oficina, com um currículo de décadas, que corresponde também a décadas de material, de cenários, de guarda-roupa, que acabam sempre por fazer falta. E esse é o nosso grande problema, porque aquilo acaba por se estender já para outras áreas que não estavam destinadas à arrumação desse tipo de material. E essa é uma questão que nós temos que resolver. Uma outra é uma peça histórica que nós temos, que é um piano Steinweg de cauda. É um dos 3 pianos que a Fundação Carlos Gulbenkian ofereceu a várias associações, a 3, uma delas foi precisamente o Círculo, e o piano precisa de ser recuperado, merece ser recuperado, só que o valor da sua recuperação é bastante avultado para uma associação como nós, podemos lidar com isto tudo, e esta joia que nós temos ali, que está num palco elevatório, porque nas obras foi pensado colocar o piano nesse palco elevatório, tiram-se umas placas do próprio palco e o piano sobe já também com o chão igual ao soalho do palco do Taborda. Mas é preciso recuperá-lo. O piano só por si merece essa recuperação. A ver, vamos as oportunidades que irão surgir nesse sentido e logo vemos. Projetos para o futuro. Projetos para o futuro há sempre muitos e há sempre muitas ideias, mas em vez de falar em projetos para o futuro, eu pessoalmente prefiro realizá-los e depois falar deles do que falar antecipadamente e depois não se poderem realizar. Não falar em coisas que ainda pode haver condições ou não haver condições, ou oportunidades de se realizarem. É sempre melhor realizá-los e depois falar sobre eles. Em termos de círculo, o círculo está com uma dinâmica brutal, consegue ter essa dinâmica graças aos elementos das suas áreas, ao empenho deles, no trabalho dos maestros, dos coreógrafos, dos professores, dos encenadores, e, portanto, nesse aspecto não há preocupações. Há já apoios, como eu referi, da Câmara Municipal, apoios também do setor privado, como do W Shopping Santarém, que falamos sempre e estamos sempre gratos por essa parceria e por esse apoio, da União de Freguesias da cidade de Santarém, ainda recentemente deu um apoio direto para a Orquestra Típica Scalabitana, e outros também particulares que gostam de manter o anonimato e, portanto, eu respeito também essa solicitação. Muito bem, Vítor. Só antes de terminarmos,
e eu dizia há pouco que o Vítor está como presidente da direção, pelos motivos conhecidos, há um ano, mais ou menos, quase há cerca de um ano ou há um ano, e viu, antes de estar nos órgãos sociais, ou estar como presidente da direção, sair por morte o presidente da direção, Eliseu Raimundo. Depois, mais tarde, apesar de na altura já não ser presidente da Assembleia Geral, tinha sido até há muito pouco tempo o presidente da Assembleia Geral, Joaquim Botas Castanho. Como é que está a encarar, mais do ponto de vista agora pessoal e dos seus órgãos sociais, esta nova fase com saída de dois emblemáticos membros, estava a gaguejar, emblemáticos membros do Círculo Cultural Scala-Vitano? Eu encaro com naturalidade, quer dizer, porque assim, a vida continua, o círculo não para. Neste momento tenho um trabalho que é um bocado diferente, porque até há bem pouco tempo, há um ano e pouco, aliás, o aniversário é dia 30 de dezembro, fará um ano que o Eliseu nos deixou, e diariamente nós falávamos, sobretudo durante o período da manhã, porque falávamos do que ia acontecer, e é preciso isto, e faz isto, e não te esqueças daquilo, e às vezes também tínhamos opiniões diferentes, ralhávamos um com o outro, mas fazia parte. Neste momento é mais difícil, porque éramos os dois que tínhamos mais disponibilidade. A partir de determinada altura o Eliseu reformou-se e, portanto, ficou, digamos assim, a tempo inteiro, com disponibilidade para o círculo, eu não a tempo inteiro, mas com um horário de trabalho mais versátil, e permitia-me também estar com ele. E isso acabou. Neste momento, na direção do círculo, somos 11 elementos, todos eles colaboram da forma que podem, mas estão muito limitados em termos de tempo, porque têm as suas vidas profissionais que lhes roubam muito tempo. O círculo, como associação, hoje é-lhe exigido o mesmo que é exigido a uma empresa. Portanto, nós passámos a ter a faturação por meios digitais. Eu tive que assumir esta fase de transição, portanto, com a emissão de recibos, com a digitalização das entidades e das pessoas relacionado com as atividades, registar todos eles individualmente nesse programa de software que nós utilizamos. Isso rouba-me imenso tempo para outras questões relacionadas com o círculo. Mas vamos ver, 2025 essa área é capaz de melhorar. Estamos também a tentar, e em termos pessoais faço questão de melhorar a comunicação com os sócios, e os meus colegas, alguns estão também a fazer isso, é passar o registro que temos um registro digital em Excel, mas incompleto. Hoje precisamos ter os NIFs, os números contribuintes, para passar o devido recibo das cotas, precisamos ter e-mails, alguns não têm, o número contribuinte todos têm, mas alguns não têm, para facilitar a comunicação via e-mail do dia-a-dia do círculo, e poderem antecipadamente até não dizerem, não sabia. Apesar de toda a informação que circula neste momento nas redes sociais, no próprio site do Círculo e noutros, mas sobretudo nas redes sociais, o Facebook, o Instagram e eventualmente outros, do Santarém Cultura, do Círculo, o SRO, o Centro Cultural Regional de Santarém, e outros, ainda há pessoas que dizem, não sabia. É extraordinário, porque há outras pessoas, e eu falo destas, que têm acesso a este tipo de informação, mas há outras pessoas que dependem muito do jornal em papel,
E, portanto, isso é uma área que eu não tenho conseguido atempadamente fazer as notas de imprensa e enviar para os jornais com alguma antecedência também, para que outras pessoas interessadas na vida do círculo possam antecipadamente saber o que vai acontecer ou ler o que aconteceu, de eventos e de ações do círculo. Muito bem, Vítor. Penso que se ficou aqui com uma ideia completa, ou quase completa, do que foram e estão a ser a comemoração dos 70 anos do Círculo Cultural Scalavitano, e também um pouquinho sobre o futuro e o que é agora a atividade da nova direção e dos novos órgãos sociais do Círculo Cultural Scalavitano. Agradecemos-lhe muito ter estado connosco ao longo destes 45 minutos. Outras oportunidades teremos de aqui falar certamente sobre outras atividades futuras do Círculo Cultural. Obrigado, Vítor. Muito obrigado também pela oportunidade. Nada, estamos aqui para isso. E nós, tejanos, voltaremos na próxima terça-feira, como sempre, ou como quase sempre, às 21 horas, com um novo convidado, com novos temas. Obrigado a todos. Obrigado, boas festas.